Fala internet, o que você acharia da ideia de ter um novo PSP? Esse é um assunto que já está rolando, não é de hoje. Há uns anos atrás, rolou um protótipo de um console que provavelmente seria o novo PSP, o PSP 2. Nesse caso, ele terminou se confirmando como Project Key, que depois virou o PlayStation Portal. E aquele mockup que foi desenhado graficamente, ele terminou virando um outro console da empresa Anel, que produz portáteis rodando o sistema operacional Windows. Que também é uma das melhores. Se eu tivesse condições, eu queria ter um Anel, mas infelizmente isso fica para uma próxima ocasião. Mas aí, aquilo que a gente pensava que poderia ser o novo console, se terminou de fato só um rodador de streaming, que é o PlayStation Portal. Mas esse novo rumor que está rolando agora, esse também está sendo um pouco mais interessante, porque, pelo que a galera está falando, esse console pode estar rodando jogos de PlayStation 4 e também tem uma outra rumor, que é esse. Enfim, a gente está trabalhando somente com rumor, mas foi através de rumores que a gente ficou sabendo da existência do PlayStation Portal. E segundo esse rumor, parece que a Sony fechou um acordo e está comprando muitos processadores da empresa Ryzen. Então isso tem uma grande possibilidade de estar acontecendo. E pelo que os caras disseram, ele vai estar rodando jogos de PlayStation 4. É aí que me pega. Por que lançar um portátil que vai rodar somente jogos de PlayStation 4? A gente teve de fato o PSP, que cara, qualquer dia eu conto pra vocês a minha história com o PSP. Já soltei alguns relances aqui sobre a minha história com ele, mas um dia eu faço um vídeo um pouco mais completo. E pra mim, cara, esse daqui é um dos melhores portáteis que saiu até hoje, o PSP. Pra vocês terem uma ideia, resumindo aqui, lá do ano de 2005, quando ele foi lançado, no final do ano, acho que mais ou menos, ou foi no começo de 2006, eu terminei adquirindo o meu, cara. Um dos melhores aquisições que eu fiz. Esse portátil roda muita coisa, ele teve muito jogo exclusivo. Teve 2 God of War, teve 2... saiu pra ele acho que até Call of Duty, ele teve 2... Além dos 2 God of War, teve 2 GTA. Teve outro exclusivo também, que foi o Silent Hills, acho que o Origins, se eu não me engano, que depois foi portado, tudo isso aí foi portado para o PlayStation 2 na época e depois saiu para tudo que é console, tirando o Origins. Aí depois a Sony lançou o PS Vita, que muita gente chama ele de Vitanic, que foi ali onde a Sony enterrou de vez a participação dela no mundo dos portáteis e que para muita gente, inclusive para mim, foi uma grande oportunidade desperdiçada. As possibilidades que você tinha com esse carinha aqui, meu, era muita coisa. Esse console aqui, tá vendo isso aqui, ó? Essa traseira dele aqui, ela é touch. Aí você tem essa boa grip, essa boa empunhadura aqui. Você viu, ó, na época que ele lançou, 2 analógicos, os gráficos dele eram muito superior ao 3DS que tinha na época. Assim como o PSP tinha um gráfico muito superior ao DS, o PS Vita tinha um gráfico muito superior ao 3DS. Infelizmente, o único Resident Evil que saiu daqui, que é uma coisa que o PSP não tinha, foi o Resident Evil Revelations. O Revelations 2, que saiu primeiro exclusivo para o Nintendo 3DS, depois saiu para tudo que era console, e quando lançaram o 2, fizeram uma versão inclusive para esse cara aqui. Tem muito jogo bacana que dá para rodar aqui dentro. Questão de gráfico, tem o Call of Duty, jogabilidade ele é 0, mas gráfico tem o Call of Duty. Hoje, outro jogo bacana também que é de tiro, tem o Killzone, você também tem Unidade 13, saiu o Uncharted, que é esse sim até hoje, por incrível que pareça, ele é exclusivo somente no PS Vita, ele usa esses recursos aqui atrás, tanto do touch da tela quanto o touch aqui atrás. Saiu alguns outros jogos bacana, com gráfico quase de PlayStation 3 na época, tá acima dos gráficos de PlayStation 2, mas ele chega bem próximo ali de um PS3, assim como o PSP foi para o PlayStation 2 na época. Estava muito superior ao PlayStation 1, mas não conseguia rodar jogos com gráfico como o de PlayStation 2. Depois disso, a Sony se concentrou somente no PlayStation 4 e abandonou de vez, quando ela falou em 2015 que estão parando de lançar os jogos AAA. Aí outras empresas também, se a própria fabricante não está querendo investir, é que eu não sei o que acontece com a Sony. Eu não sei realmente o que acontece com essa empresa, porque os caras têm de tudo, tem uma fanbase e os caras simplesmente abandonam. E hoje em dia esse cara ainda é bem vivo e cada vez está ficando bem mais caro de achar esse cara, para arrumar esse cara aqui. Agora eu tenho esse Slim, mas eu já tive o Fat, estou pensando em adquirir de novo para ficar com os dois. E assim, hoje em dia ele só não morreu de vez porque
A galera que consome, os desenvolvedores ainda estão, obviamente que não de forma oficial, os caras portaram vários jogos de PC, jogo de celular, você tem aqui o Bully, você tem o GTA, o Liberty City, Vice City, que também já era de PSP, mas também tem o San Andreas que veio pra cá. Você consegue rodar jogos de Android como Max Payne, Dead Space e vários outros títulos de jogos que saíram para Android, você consegue rodar agora de forma nativa aqui dentro. Uns que eu tô querendo fechar aqui, que é o Backstab, que é um jogo antigão de iOS e também Android, que terminou sendo portado para cá, e comecei a jogar ele na época. Tanto do Xperia Play eu não consegui fechar, dos meus celulares Android antigos eu não consegui fechar. Agora aqui com essa jogatina, com esse analógico aqui, cara, por mais que não é eu tenho um movimento, a viagem dele é muito curta, mas imagina fechar esses jogos aqui dentro. Mas enfim, o assunto é PSP 2, onde que eu quero chegar? A ideia de um console novo para mim parece bacana. Seria legal você ter um novo PlayStation, um PSP, vamos colocar aqui um PSP 2 de fato, ignorando a existência do PS Vita. Só que se ele, para ele dar certo, ele deveria ter sido lançado há muito tempo atrás, antes da chegada desse cara aqui, o Steam Deck. O Steam Deck, para mim, por mais que já tinha o GPD Win, tinha outras empresas também que rodava, tinha um computador de formato reduzido com o tamanho de um portátil, até pelo preço, pelo sistema operacional dele, esse cara aqui, cara, mudou tudo. Se a Sony tivesse lançado um novo portátil antes da chegada desse cara aqui, eu acho que tudo poderia mudar. E se ela não tivesse com essa ideia agora de lançar tudo que é jogo também para o PC? O que faz um console? Não tem como, é a sua exclusividade. Você lembra na época do Xbox 360 como que ele vendia bem? Aí depois chegou o Xbox One. Aí tinha os exclusivos dele. Depois os caras falaram, vamos lançar também nosso título depois de um tempo, vamos lançar também para o PC. Aí depois os caras quebrou as porteiras de vez e falou, vai ser simultâneo, PC e Xbox. Obviamente que não foi somente por isso, mas hoje em dia você vê que praticamente o Xbox já era. Tudo bem que existe fã, tem galera que curte esse console, mas sinceramente, olha a quantidade de vendagem. Há muito tempo a Microsoft nem divulga mais a quantidade de vendas de consoles que ele tem. Vocês têm uma ideia como anda bem esse console. Então eu fico pensando, pra que eu vou comprar um Xbox se já sai tudo para PC? Monto uma máquina bacana e vou jogar lá. Aí o que a Sony está fazendo? Tudo que é exclusivo de PlayStation 4 ou 5, os caras estão lançando agora também pro PC. A Microsoft já mostrou como isso não vai dar certo. A Sony, por questão de ganância, está seguindo o mesmo caminho, porque só quer saber de vendagem. Lançar um título ou outro, sem expressão nenhuma, acho que é ok. Agora, The Last of Us, Spider-Man, Days Gone também, vai. Se ficar somente, por exemplo, no Horizon Zero Dawn e Forbidden West, ok, mas os caras estão lançando tudo pra lá. Daqui a pouco o The Last of Us 2 também chega pra lá, o Homem-Aranha 2 também vai estar chegando pra lá, com certeza. Você vê até Ghost of Tsushima, já tô até com ele baixado aqui, até esse game também já tá aqui pra PC. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui o God of War de 2018, vai sair agora também, que já foi anunciado, o Ragnarok também para PC. Tem aqui o Ghost of Tsushima, tem vários, também o The Last of Us aqui, tem bastante títulos guardados aqui no meu Steam Deck, inclusive o Homem-Aranha, né, o primeiro jogo que saiu do Homem-Aranha, que agora é o Remaster. Dito tudo isso, eu fico pensando, se agora, com o Roguelike, com o Steam Deck, com tanto console que a gente tem agora no mercado, qual seria a necessidade de lançar um novo console agora, com tanta opção que a gente tem no mercado? Para rodar jogos de PlayStation 4, que essa é a proposta da Sony, segundo o rumor está dizendo, ele iria rodar alguns jogos de PlayStation 4 e de forma com downgrade de gráficos, você rodaria alguns títulos de PlayStation 5. Assim como o PlayStation Portal já faz, que entre aspas seria até então o último portátil da Sony. Do meu ponto de vista, eu acho que eles perderam o time e principalmente com essa ideia de não ter exclusivo para o seu próprio console, isso para mim eu acho que não vingaria. Para ter um novo portátil e ele dar certo, no meu ponto de vista, abre a porteira, roda jogos de PlayStation 3, PlayStation 4 nativo, pelo menos a maioria, e depois de forma gradual os caras lançarem alguns jogos
com compatibilidade com esse novo console, caso ele não conseguisse rodar e tivesse alguma dificuldade para rodar jogo de PlayStation 4. Aí sim eu acho que seria interessante, só desde que ele tivesse títulos exclusivos, já saísse de cara com algum título exclusivo. Imagina tipo, sei lá, mesmo que seja um spin-off de Days Gone, sei lá, um spin-off de The Last of Us, alguma coisa assim de peso que já lançasse de cara e que depois lançasse algumas outras IPs também para ele. Isso eu acho que daria muito certo e poderia fazer ele vingar. A estimativa é que o novo Nintendo Switch, o Nintendo Switch 2, não vai ter as vendagens que teve esse primeiro, porque realmente foi uma novidade. Já existia outros portáteis que rodavam jogos AAA antes dele chegar, mas só que ele juntou as ideias, toda aquela ideia. Por exemplo, ele usa o processador da Nvidia, o Tegra, que rodava num portátil da Nvidia. Tinha ali, eu acho que, se não me engano, tinha o Resident Evil 5, tinha aquele primeiro da trilogia do Tomb Raider, tinha ali dentro também, só que terminou não dando muito certo. Era caro e não tinha tantos títulos e terminou acabando. Então o que a Nintendo fez? Pegou esse chipset, esse processador que tinha dentro desse portátil Android e migrou para lá e deu muito certo, porque os caras ganham muito dinheiro por um processador que até então, quando o Nintendo Switch saiu, ele já era meio defasado, porque ele era de 2015 e o Nintendo Switch saiu de 2018. E mesmo, por exemplo, tem jogo ali dentro do Nintendo Switch que, graficamente falando, ele é pior do que o PlayStation 3, pra vocês terem uma ideia. Eu fechei o Hellblade lá dentro do Nintendo Switch, só que eu tive uma dificuldade danada, porque quando ele saiu, os gráficos eram muito capados, era muito borrado, você não conseguia nem enxergar algumas coisas, informações que eram necessárias para você seguir no jogo, e muitas vezes eu terminei me perdendo por causa disso, que você não conseguia identificar o que era o que ali dentro. Depois que lançaram uma atualização, e aí agora sim os gráficos estão bem melhores, mas enfim, agora já foi. Voltando e pra gente concluir essa ideia desse novo PlayStation, o PSP 3, que como estão chamando agora. Cara, é óbvio que se lançarem eu vou terminar adquirindo, assim como eu vou pegar o PlayStation Portal, que não tem necessidade nenhuma. Eu fechei alguns jogos de PlayStation 3 aqui dentro, usando um aplicativo que ele streama a tela do PlayStation 5 aqui dentro. Chiaki é o nome do aplicativo, caso você tenha um Steam Deck também queira rodar os seus jogos do PlayStation 5. Ele tem quase as mesmas funções do PlayStation Portal e até você consegue rodar ele fora de casa também, desde que você troque o IP dele. Mas eu vou terminar adquirindo o PlayStation Portal do mesmo jeito, mesmo que ele faça exatamente as mesmas coisas, porém aqui você faz muito mais porque ele roda de forma nativa os jogos. Para quem está vendo aqui diferente, que conhece o Steam Deck, eu dei uma modificação nele. Isso aqui tem um LED que acende, que aqui a bateria já acabou. Também ele tem essa capinha que deixou ele com uma cara bem estilizada, bem diferente. A questão de temperatura, ele também terminou reduzindo bastante a questão de calor que você tinha aqui dentro do Steam Deck, depois que eu fiz essa adaptação. Outro dia eu falo referente a esse cara. Mas enfim, o que vocês acham dessa ideia de um novo portátil, desse novo PlayStation 3, possivelmente que saia? Você tem interesse nele? Eu não tenho interesse, mas obviamente eu vou terminar adquirindo quando sair. E eu torço muito, cara, para que ele realmente seja um console da Sony que tem exclusivo ali dentro. Porque só para rodar jogo de PlayStation 4, ele é tão útil como um PlayStation Portal. Mas essa é a minha opinião e eu queria saber de vocês. Coloca embaixo no campo de comentários e já deixa um like. E também se inscreve, isso vai estar ajudando bastante o canal. Se você tiver interesse em adquirir alguns produtos da Amazon, estou deixando aqui embaixo o link de alguns produtos. Se um deles não for o que você está procurando, clique em qualquer um deles e você vai ser direcionado diretamente para lá. Aí lá você coloca no campo de busca o que você estiver procurando, bota de jardineiro, lâmpada Alexa, roda para carro, jogo de chave de fenda, enfim, você vai encontrar de tudo lá dentro. Enfim pessoal, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até lá!